Graças e paz, queridos. Boa noite a todos. Que bom que estamos de volta aqui. Espero que a internet aqui onde eu estou não fale conosco, né? Mas nós queremos desde já agradecer muito a Deus por mais esse domingo, por mais esse Dia das Mães. Espero que você tenha tido um bom domingo na presença de Deus. E esse é mais um momento que nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Esse é um momento que nós vamos buscar a presença de Deus. Nós estaremos nessa noite lendo com você, meditando um pouquinho no último salmo daquele conjunto de salmos, naquele inário, naquela coletânea de salmos, chamado de Cântico dos Degraus. Cânticos de romagem, quando fala daquele período onde o povo saiu de todo o canto da Palestina para irem ao templo, quando faziam isso cerca de 3 vezes por ano. Então nós queremos convidar você nesta noite meditarmos um pouquinho nesse último salmo dessa coletânea. Eu quero louvar a Deus que, diante das dificuldades que temos tido, diante dessa pandemia que se tem acometido o planeta nesse tempo, nós temos visto o desenvolver do povo de Deus, a reinvenção, né? A criatividade e com certeza muita coisa boa. Esses dias eu estava conversando com alguém que nós falamos sobre os benefícios da pandemia. Muita coisa, muita tecnologia se desenvolvendo, muita coisa boa se desenvolvendo nesse tempo. Muita gente permitindo-se ser criativo. Então, querido, lá no início das nossas lives, um dia eu disse o seguinte: não desperdice esse tempo. Um dia eu ouvi uma mensagem de John Piper que diz: não desperdice a sua vida. Ele fala da vida desperdiçada. E quando ele ora naquele período, naquele dia que ele ia pregar aquele sermão, ele pediu a Deus para não deixar de desperdiçar nenhum tempo na sua vida, nenhum momento da sua vida, nenhuma oportunidade. Então quero dizer para você, amado irmão, amada irmã, que esse tempo de pandemia não deixa de ser um tempo de oportunidades. Eu digo isso de experiência própria. Dou esse testemunho, porque algumas coisas que eu sonhava fazer no decorrer do meu ministério inteiro, eu não fiz e estou fazendo agora. Esse tempo é um tempo que tem nos forçado a aprender coisas que nós não sabíamos. Esse é um tempo daquele que o Senhor está revelando a nós coisas sobre nós mesmos que não sabíamos. Então, querido, aproveite o tempo em casa. A nossa casa é um lugar maravilhoso. Mas se nós olharmos para as dificuldades, se nós olharmos só para as coisas ruins que estão acontecendo, nós não vamos aproveitar absolutamente nada do que Deus tem para nós nesse tempo. Enfim, o povo estava indo para adorar, vivendo momentos difíceis, momentos de angústia, momentos de perseguição, momentos de altos e baixos das emoções, no entanto, cantando. Porque a coletânea de salmos era para cantar. Eram poesias que se cantavam durante esse tempo. Então cantavam os seus
altos e baixos emocionais, os seus estados de espírito. E eu creio que nós estamos partindo para um tempo de reta final, partindo para um tempo de resultados muito positivos no sentido de fim de pandemia. Digo isso profeticamente. E creio que nesse período o Senhor nos deu esse salmo. Lá no início também eu disse que é uma série de salmos que, na minha opinião, para o nosso tempo, proféticos. E eu quero nessa noite, alguns minutos aqui, meditar com você. Buscarmos aqui meditar na palavra do Senhor mais uma vez. Nós temos percebido que a cada tempo que lemos a palavra do Senhor, ela tem uma mensagem nova. Possivelmente você já tenha lido os Cânticos dos Degraus várias vezes, ouvido ministrações, né? Se você for observar alguns dos líderes, alguns dos homens do povo de Deus, pastores, pregadores, têm ministrado sobre essa questão. Já se eu não estou enganado, a segunda vez que eu ministro sobre os Cânticos dos Degraus. Porém, eu vejo que esta série está sendo completamente diferente da outra que eu fiz nessa mesma coletânea de hinos. Eu quero orar com você, orar pela sua vida, pela sua família, e nós aí, mais um domingo de saudades do templo. Porém, se nós cremos realmente que tudo que Deus faz é bom, de que Deus é bom o tempo todo Deus é bom, significa dizer que esse é um tempo maravilhoso, porque todo tempo que estamos com Deus é bênção, todo tempo que estamos com o Senhor é maravilhoso. Então, queridos, glória a Deus por esse tempo. A nossa esperança é que em tempos muito breves nós estaremos juntos no templo. Mas, como tenho dito aqui, eu não creio que o templo seja um fator, eu diria, decisivo no sentido de plenitude da nossa vida cristã. E a gente tem que, a cada dia, eu não vou me cansar de dizer isso, de nós não nos apegarmos, não é, a idolatria, a templolatria. Nunca ouvi essa palavra, que isso? Eu estou inventando agora. Essa templolatria, né? Porque nós, quantas vezes temos ouvido que não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito. Ler a Bíblia, orar, não é a mesma coisa. Eu creio também que para muitos de nós realmente não é a mesma coisa, porque nós nos acostumamos a fazer como aqueles filhotes de passarinho, abrir a boca para que o pai coloque dentro da boca. Nós aprendemos que o alimento sólido, verdadeiro, é no templo. Por muito que nós ensinemos, como é difícil aprender isso. E nós vamos ouvir dizer, olha, não é igual. Claro que não é igual. Porque cada dia que nós vivemos não é igual ao outro. Cada momento que nós vivemos não é igual ao outro. Porém, a Bíblia diz assim, tudo pode passar,
Tudo pode ser perecível, mas a palavra de Deus permanece, a palavra de Deus não muda. E o que se prega aqui nas lives é a palavra de Deus. Então, usufrua disso, alimente-se da palavra. Você tem a palavra de Deus na sua casa. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Então ore a Deus antes de você ler a Bíblia. E não pegue na sua Bíblia ou no seu inário, dizendo: como eu gostaria hoje de estar no templo. Eu também gostaria, porém, não é. Eu tenho falado isso no decorrer das nossas lives e vou continuar dizendo isso mesmo quando nós voltarmos para o templo. Eu espero profundamente na minha alma que você, minha querida ovelha, meu querido irmão, minha querida irmã, não esteja com saudade de adoração, não esteja com saudade de orar, não esteja com saudade de estudar a palavra de Deus, não esteja com saudade de aprender com o Senhor, mas que a sua única saudade seja de estar junto com os irmãos, de poder abraçar os irmãos. Porém, sabemos que nesse tempo, se nós voltarmos ao templo por um período, nós não poderemos abraçar, não poderemos vivenciar esse tipo de comunhão. Uma palavra muito interessante que um dos nossos queridos líderes da igreja disse há poucos dias foi que voltar para ficar a metro de distância um do outro, com máscara no rosto, tendo que terminar o culto mais rápido, correr para casa, ninguém se cumprimenta. Isso seria apenas uma formalidade e um satisfazer. Eu queria acrescentar aquele falou que isso não seria uma comunhão, seria uma formalidade. E eu queria acrescentar a isso e dizer que isso seria muitas vezes satisfazer um anseio do nosso coração de matar a nossa sede de templo. Então, querido, em nome de Jesus, que nós tenhamos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa satisfação. A Bíblia diz que nós devemos ter o prazer na lei do Senhor, e a lei do Senhor, ela não está restrita, ela não é algo exclusivo do templo. Então nós precisamos pedir ao Senhor para nos libertar da templolatria e voltarmos para Ele, porque é isso que está na palavra dele. Ele diz assim: olhai para mim e sereis salvos, voltai para mim, eu me voltarei para vós, achegai-vos a mim e eu me chegarei a vós, clamem a mim e eu te responderei. Então, na verdade, o centro, o foco, eu tenho dito isso aqui o tempo inteiro, é o Senhor, querido. Porque durante o tempo que você está lamentando a falta de templo, você pode estar vivendo um problema da falta da presença, a falta da glória, a falta do desfrutar de Deus. E isso vai significar que quando voltarmos para o templo vai ser só um satisfazer da sua alma, mas o seu espírito vai continuar da mesma forma. Ou até mesmo uma satisfação física de sair de casa e assentar-se no templo e ouvir uma palavra. Não é? Então a ideia é que se a palavra que eu iria pregar para você hoje no templo é a mesma que eu estou pregando agora, então em nome de Jesus entenda que o que o Senhor quer fazer e falar, Ele não precisa de templo, Ele não precisa de púlpito para falar. E para a glória dEle, para a honra e para a glória dEle. Esse é um tempo muito especial, porque nós temos essa ferramenta aqui. Nós temos esse veículo de comunicação maravilhoso, que nós podemos de forma ao vivo ministrar uma palavra a você como se você estivesse no templo. Então, que a única saudade nossa
possa ser de rever, de conversar, de abraçar os irmãos e não de adorar, não de bendizer o Senhor, não de servir ao Senhor. Que essa palavra, que ainda não é a ministração da palavra de hoje, mas que é uma palavra pastoral, não permita que os seus lábios murmurem e reclamem a falta do templo. Quando você não tem falta de Deus, não tem falta de adoração, não tem falta de louvor, não tem falta de leitura da palavra, não tem falta de oração, então que você, permita que esse tempo faça você crescer ainda mais. Para que você não fique se lamentando a falta de tempo. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido e que o Senhor nos conforte nesse sentido. Eu quero ler a palavra do Senhor, mas antes vamos orar. Eu quero mais uma vez mandar aqui o meu abraço a todas as mães que nos assistem, que participam conosco e que as pessoas saibam reconhecer o valor da mãe. Parabéns, mães, feliz Dia das Mães em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Deus, por esse tempo, porque, ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor não nos deixaria necessitados de coisa alguma. O salmista um dia diz que o Senhor, sendo nosso pastor, nada nos faltará. Ó Deus, então eu creio que se está acontecendo tudo isso é porque isso não poderia faltar na nossa história, não poderia faltar na nossa experiência, porque esse é um tempo de aprendizado. Pai, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado porque o Senhor não nos deixou parados. O Senhor não permitiu que a Tua igreja parasse. Portanto, Pai, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós agradecemos ao Senhor imensamente. Nós louvamos o nome do Senhor por todas as bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. E pedimos ao Senhor que nos dê uma palavra que venha marcar os nossos corações nesse tempo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar você, não sei se você está com a sua Bíblia aí, mas é o Salmo 134, é o Salmo que nós vamos ler agora. Diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Queridos, eu gostaria de pensar em algumas palavras, algumas frases, talvez, algumas lições que nós aprendemos até no decorrer mesmo dessa série. Porém, eu gostaria de voltar aqui com você um pouquinho e pensar nessa palavra eis aqui. Algumas vezes vai dizer venham, venham. É o cântico, está chamando. Eu também gostaria de pensar, porque isso aqui são probabilidades, no sentido de que é o último cântico, e significa que já estavam à porta do templo, entrando no templo, e ele está falando aqui de todas as noites. Possivelmente eles estavam falando para os sacerdotes que estavam adentrando, trocando de turno naquela hora, porque os sacerdotes trocavam de turno às 6 da tarde, quando eles iam cuidar do santuário durante toda a noite. Não ia ter sacrifício, não ia ter animais sendo oferecidos em holocaustos,
mas eles não podiam deixar a lâmpada apagar. Isso é glorioso. Isso é mais uma lição na vida dos sacerdotes. Então, possivelmente estivessem falando para os sacerdotes, porque aqui o nome servos de Deus, dá para se entender que o povo de Deus naquele tempo chamava de servos de Deus os levitas, porque eles não serviam a ninguém, a não ser somente o Senhor. Ele não trabalhava em outra função a não ser servir e assistir na casa do Senhor. Assistir aqui não é no sentido de plateia, de ficar vendo alguém, mas de assistir, de dar assistência, de prestar serviço. Eles eram homens que serviam ao Senhor na casa do Senhor. Eles representavam todo o povo na adoração, no oferecer das ofertas. E aqui então o povo diz: eis aqui, nós chegamos, estamos aqui agora, vejam os sacerdotes. Ele fala: vamos, ou venham. É como se, ei, chamando a atenção. E diz: bendizei o Senhor, vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. E aí eles falam do levantar as mãos, do adorar o Senhor. Isso tudo aqui é uma conclusão, é uma alegria de estar vendo agora o serviço dos sacerdotes. O servir dos sacerdotes na casa do Senhor, a adoração, o levantar das mãos, o bendizer ao Senhor. Porque os sacerdotes faziam isso em nome de todo o povo. Então, quando os sacerdotes faziam isso, todo o povo fazia. Então, por isso que o povo está dizendo: venham, bendizei o Senhor, chegamos, é momento de agradecer, de louvar, de bendizer o nome do Senhor. Então ele fala: venham, ou eis aqui, bendizei o Senhor, servo do Senhor, que assistis na casa do Senhor. Primeiro, servo do Senhor. Hoje nós não chamamos de servo do Senhor apenas a liderança da igreja, ou aqueles que trabalham na igreja, que servem ali, que são sustentados para o único, exclusivo serviço na casa do Senhor. Eram essas as pessoas, os únicos que serviam na casa do Senhor. Porém, hoje nós entendemos que nós todos somos servos do Senhor. E isso é correto. Isso é maravilhoso. Outra palavra muito interessante é bendizer o Senhor na casa do Senhor. Nós sabemos que essa casa mudou de endereço. O que antes era só o templo em Jerusalém, fica claro para nós, como disse Paulo aos Coríntios, que o templo, que o santuário, que esse levantar as mãos no santuário, que esse santuário somos nós. Nós somos o santuário de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Então, queridos, esse salmo, ele é um salmo que trata lá daquele momento da chegada ao templo, nesse cântico dos degraus. Mas eu gostaria de pensar sobre isso, sobre que servos de Deus somos todos nós, não é? E que o santuário também somos nós, a casa de Deus somos nós. Então eu gostaria aqui de pensar com você algo muito especial que o Senhor colocou no meu coração para a gente pensar nessa noite muito rapidamente. Quando nós pensamos no serviço da casa do Senhor, que fazemos, vós que servis na casa do Senhor, vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor, e pensar que eles estavam falando para o sacerdote ou sobre os sacerdotes, e a gente pensar, talvez seja por isso a nossa crença ainda
de que se tem alguém com problema, eu preciso que o pastor esteja lá. Se alguém precisa de visita, eu preciso que o pastor esteja lá. Essa visão ainda prevalece muito em nós, né? No fato de que dá aquela ideia de que essas pessoas têm, talvez eu diria, maior autoridade. E como é que a gente entende que uma pessoa tem maior autoridade? Será que um título traz maior autoridade? Será que um chamado traz maior autoridade? Ou o que traz autoridade é o relacionamento com Deus? Ou o que traz autoridade é a nossa convivência com a palavra, com a oração, né? Então, essa ideia. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2. Me veio à memória esse texto aqui, mais um outro que eu quero ler com você sobre esse assunto. 1 Pedro capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor, verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Somos um sacerdócio. E aqui não está falando para um grupo de levitas, de descendentes de Levi. Aqui está falando do povo, da igreja. Que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que nós pudéssemos anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então isso aqui transforma-nos como servos de Deus em sacerdotes. Por que sacerdotes? Porque os únicos que podiam adentrar a presença de Deus eram os sacerdotes. Só eles podiam orar a Deus diretamente. Só eles, na lei de Moisés, podiam se apresentar ante o Altíssimo, assim mesmo um deles, o sumo sacerdote, mas tinha que ser daquela família, do sacerdócio. Mas nós sabemos que a Bíblia diz que quando Cristo expirou na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou e abriu-se então o acesso a todos. O sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, querido, abriu acesso a todos, a você e a mim, a pequenos e grandes, a líderes e não líderes, para que adentrasse ao santuário, para que adentrasse ao Santo dos Santos. Então hoje esse privilégio, que também é uma grande responsabilidade, ele não é exclusivo de pastores ou de uma liderança eleita na igreja, mas ele é algo para a igreja. Para a igreja, que somos o sacerdócio real, glória a Deus. O véu do templo se rasgou. E olha só o que eu encontrei em Apocalipse, capítulo 1. O que você vai encontrar aí. E diz assim a palavra do Senhor: aquele que nos ama, Apocalipse capítulo 1, a parte B do versículo 5 e o versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória, poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus.
Realmente, como diz o nosso querido, se somos santuário de Deus, logo devemos ser puros, logo devemos ser agradáveis a Deus, logo devemos ser uma habitação onde Deus quer e gosta de estar. É exatamente isso. E esse santuário, que ao mesmo tempo é sacerdócio, ou seja, o Senhor permitiu que todos os seus princípios para adoração, seus princípios para o culto, os seus princípios, as suas leis e os seus as condições favoráveis para que houvesse um culto a Deus, para que houvesse adoração a Deus, para que houvesse um serviço a Deus. Todos esses recursos, todos essas ferramentas, eu diria, todos esses departamentos, todas essas condições estivessem em nós. É por isso que Ele nos fez reis, ou seja, Ele nos fez autoridades na terra. Ele nos fez autoridades na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. E essa autoridade não tem a ver com a autoridade humana, mas somos autoridades espirituais. Nos fez reis e sacerdotes. Sacerdotes não para um templo, mas sacerdotes para Deus. Glória a Deus. É por isso que a palavra de Deus diz assim: eis aqui, bendizei ao Senhor, servo do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Está falando ao sacerdote. Nós somos esse sacerdócio, porque nós não somos sacerdócio porque alguém nos elegeu ou nos ordenou, humanamente falando, mas Ele, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos lavou dos nossos pecados, glória a Deus, Ele nos fez reis e sacerdotes. E como tais, precisamos bendizer o nome do Senhor. Como é que bendizemos o nome do Senhor? Não bendizemos o Senhor apenas com os nossos lábios, porque a Bíblia diz que muitos estão com os lábios glorificando a Ele, falando bem dEle, mas estão longe dEle no seu coração, na sua vida. O grande objetivo de Deus é que nós entendamos o nosso lugar, o nosso posicionamento naquilo e para aquilo que Ele nos chamou e nos fez. Bendizei o nome do Senhor, levantai as mãos, ou seja, adoração. Querido, a adoração não tem a ver com as nossas emoções, nosso sentimento, porque isso as nossas emoções, os nossos sentimentos nos dá a condição de louvar. Mas a Bíblia diz que nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E nós queremos aqui nessa noite convidar você para que nesse tempo nós pensemos muito seriamente na nossa vida como servos, como sacerdotes, como aqueles que adentram ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Às vezes, quando acontecem algumas coisas ao nosso redor, quando somos perseguidos, hoje eu estava pensando naquele texto que fala, olha, alegrai-vos, regozijai-vos pelo fato de serem perseguidos. Quando mentindo disserem todo mal contra vós, não se preocupe com isso, porque os profetas que foram antes de vocês também sofreram essas coisas.
Nós somos sacerdotes para servir a Deus na casa de Deus. Nós somos sacerdotes para bendizer o nome do Senhor. E nós bendizemos o nome do Senhor não é só falando, nós bendizemos o Senhor nos comportando com a nossa vida, com o nosso caminhar, com o nosso levantar, com o nosso assentar. Nós precisamos aprender que nós não estamos aqui para defender Deus. Deus não precisa disso, Ele já nos deu um escudo. A nossa fé é escudo para nos defender contra o pecado. Nós não precisamos lutar contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, queridos. Existem principados e potestades tentando destruir a cidade, tentando destruir a nação. Mas nós somos sacerdotes de Deus para adentrar na presença de Deus e bendizer o nome dEle. Porque Ele é o foco, Ele é o centro. Ele é que nos dá autoridade. Nós não precisamos levantar, entrar em contenda, entrar em batalha para defender a Deus. Ele só diz o seguinte: parai, estai de pé e vede o livramento do Senhor. Lembre-se, querido, que ele diz assim: nenhuma ferramenta forjada contra vós vai prevalecer. Ele diz para Jeremias assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te livrar. Então quem nos defende é Ele. Ele é a nossa torre forte, Ele é nosso escudo, a nossa fortaleza. E nós estamos querendo nos tornar fortaleza de Deus, nós queremos defender Deus, colocar Deus no lugar aqui e falar: deixa comigo, Senhor, porque eu te defendo. Não, para com isso. O nosso papel é bendizê-lo, é servi-lo, é assisti-lo na sua casa, é assistir na sua casa. O nosso papel como sacerdote nessa terra é abençoar. Você lembra de quando no jardim ali, que chegaram para prender Jesus, e Pedro saca de uma adaga, de uma faca, e ataca o céu do sumo sacerdote? O céu do sumo sacerdote, na verdade, era um aspirante ao sacerdócio também. Ele assistia ao sumo sacerdote, ele estava junto ali, ele era um aprendiz, um discípulo, ele era um servo, e ele, tendo uma orelha cortada, ele perderia todo o direito de assumir qualquer papel de sacerdócio depois por faltar-lhe uma orelha. Pedro estava tirando o direito daquele homem de ser um sacerdote depois, mas Jesus, ainda que sendo preso, ainda que sendo cercado como se fosse um bandido, ele cura a orelha daquele homem. Aquele homem era um homem que estava no meio do povo, que estavam tentando matar Jesus, prendendo Jesus para matá-lo. Mas ainda assim Jesus estava dando a ele o privilégio de continuar os seus sonhos. Jesus não respondeu palavras, porque ele dizia o seguinte: vocês estão vendo o que eu sou, vocês mesmos estão dizendo. Eu gosto de pensar naquele texto, Atos 11, 26, se não me falha a memória, vai dizer que lá em Antioquia os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Atos 11, 26 mesmo, foi chamado. Eles não se nomearam, eles não colocaram uma placa dizendo: olha que nós somos discípulos, nós requeremos os benefícios do nosso título, nós queremos e exigimos
que olhem para nós e que nos respeitem como tal. Não, a Bíblia diz que o povo chamou eles de cristãos. Por que eles chamaram eles de cristãos? Hoje, chamar alguém de cristão parece moda. Porque parece que todo mundo é cristão. Nós falamos que vivemos num país cristão. Não, cristão é seguidor de Jesus, é aqueles que são parecidos com Jesus e que se comportam como tais. Isso, que se comportam como Cristo. Cristo foi massacrado, surrado. E ele não estava brincando, o Senhor Jesus, tudo que ele fez muito seriamente. E ele no alto da cruz, morrendo, sendo derramado o seu sangue inocente na cruz do Calvário. Ele é Cristo, um homem que não praticou pecado. Mas do alto da sua cruz, ele como o maior exemplo para mim e para você, ele olha para aquele povo que estava xingando a ele, estava cuspindo no rosto dele, estava matando ele, como se fosse um bandido da pior espécie. Ele diz assim: Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Queridos e amados homens de Deus, mulheres de Deus, chamados para o ministério, entenda uma coisa: o Senhor sabe quem você é. A igreja que nós servimos sabe quem somos. E a sociedade também sabe quem somos. E se nos chamarem de qualquer outra coisa que não somos nós, não vai tratar conosco. Então, na verdade, o que Deus quer mostrar para nós é o seguinte: não se preocupe, aquietem-se e saibam que eu sou Deus, e quem vai ser exaltado na terra não são vocês, sou eu, através de vocês. É por isso, querido, que o chamado do Salmo 134 não é para nós fazermos qualquer outra coisa além de bendizer o nome do Senhor e levantar as mãos no santuário. Pedro, diante da situação e das murmurações sobre o ministério na primeira igreja, na igreja do primeiro século, ele então diz assim: olha, nós não podemos deixar, nós não podemos afastar, nós não podemos descuidar de duas coisas: oração e ministério da palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O Senhor te conhece, o Senhor me conhece. Diga o que quiser dizer, fale o que quiser falar. Se eu e você não tivermos maturidade suficiente para suportar as lutas dessa vida, e ainda a Bíblia diz assim: depois de tudo, continuar firme. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E para isso, o Senhor já nos liberou, já colocou para nós, já disponibilizou para nós uma armadura. A armadura não é nossa, é dele. Mas quem tem que entrar nela somos nós, porque ele não vai jogar lá em cima de nós. Ele diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus.
E aí você vai ver lá que a armadura de Deus é composta de verdade, de justiça, de evangelho pleno, de salvação, de fé. Você vai ver que a armadura de Deus não é algo físico, é algo espiritual. E no fim fala, olha, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito. O Salmo hoje é um convite a bendizermos o nome do Senhor. Aqui diz assim, exortação a bendizer ao Senhor. Se você for analisar, querido, quando o Senhor, naquela guerra de Josafá, o Senhor falou, olha, coloca os cantores na frente, coloca os sacerdotes na frente. Nós precisamos entender que há uma nuvem satânica vindo sobre a cidade para tentar destruir a cidade. E quem o Senhor vai colocar na frente são os sacerdotes, os levitas. E sacerdote e levita é a igreja do Senhor, querido. Mas a Bíblia diz que Deus falou para Josafá, nessa batalha não tereis que pelejar, apenas estejam em posição e vejam o livramento que o Senhor vai dar. Então não se preocupe, querido. Não se preocupe. Deixa eu falar uma coisa para você, olhe para a nuvem. A Bíblia diz que quando o tabernáculo foi construído e a nuvem veio sobre ele, diz a Bíblia que a partir de então, o povo de Deus se movia quando a nuvem se movia, ou seja, quando a presença de Deus se movia, para onde ela se movesse, ali o povo se moveria. Então, se a nuvem determinou que pararia e ficaria ali um mês, eles nunca sabiam quanto tempo. Simplesmente a nuvem estava parada. Então, quando a nuvem se movia, eles também se moviam. E poderia ser que a nuvem se movesse e andasse poucos quilômetros e parasse de novo. Porque o Senhor se move de acordo com a vontade dele, não com a nossa. Deixa eu falar com você uma coisa. O Senhor está se movendo. O Senhor está trabalhando. E o Senhor quer abençoar a cidade. Mas a Bíblia diz assim, pela bênção do justo, a cidade é abençoada. Então, querida igreja do Senhor Jesus, posicione como verdadeiros sacerdotes, que o único alvo é bendizer o Senhor. E quando se faz isso, o resultado é claro. Olha isso, eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites, levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. E o Senhor, que fez o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Sião é Jerusalém. Sião é onde estava o templo. Então o Senhor vai abençoar as pessoas desde Sião, desde o seu povo, desde os seus sacerdotes, desde a sua glória. Então, querido, em nome de Jesus, que nós aprendamos o seguinte: enquanto nós não aprendemos que a nossa posição é no Senhor, é por isso que a Bíblia diz assim: se alguém está em Cristo. No livro de Jó está escrito o seguinte: una-te a Deus e tem paz, e o bem te sobrevirá.
Nós não podemos nos exasperarmos e nos desesperarmos por coisas que o ímpio fala. A Bíblia diz que nós não devemos resistir ao perverso. Porque para resistir ao perverso nós vamos ter que nos nivelarmos a ele. A palavra de Deus diz isso. Por quê? Porque o nosso papel como igreja do Senhor, como sacerdócio real, é bendizer o nome do Senhor. Então bendiga o nome do Senhor, querido. Adore o nome do Senhor. Sirva a Ele todo o seu coração. Ame. Ame. Ame aqueles que te odeiam. Ame aqueles que se levantam contra você. Não temas. Não temas. Deus disse para Jeremias: não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar. Mas Deus um dia disse uma coisa muito séria para o povo: eu estou com vocês enquanto vocês estiverem comigo. Eu estou com vocês. Mas existem níveis de condições necessárias para que o Senhor esteja conosco. Ame. Ame ao Senhor. Ame ao outro. Sirva a Ele. Adore a Ele. Viva suas convicções diante de Deus. Nem Deus tenta empurrar garganta abaixo a palavra dele ou a lei dele sobre nós. Ele fala: se você ouvir, se você quiser, se você me seguir. É assim que o Senhor faz. Se você quer bendizer o nome do Senhor, louvado seja o nome dele. Sabe de uma coisa, você está no seu papel sacerdotal, no seu papel como servo de Deus. A Bíblia diz: abençoai e não os amaldiçoeis. Não julgueis. Porque com a medida que nós julgarmos, seremos julgados. É isso que a palavra de Deus nos diz. Estamos vivendo um tempo de nervos na flor da pele, desse problema de isolamento social. Mas nós ainda não estamos vivendo um tempo que pode muito em breve vir, que é uma perseguição à igreja do Senhor. Mas eu quero dizer para você que perseguição à igreja do Senhor não tem nada a ver com templos. Tem a ver com a igreja. Porque o dia, se o Senhor permitir uma perseguição à igreja, os perseguidores irão tentar entrar dentro da casa do céu do Senhor. Não vão perseguir crentes só em igreja, não. Ou só através de igreja, não. De templo, não. Mas em todo o tempo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todos os lugares, todas as pessoas, com todo o seu ser, com toda a sua força, bendigam o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe de uma forma tremenda. Que o Senhor nos dê entendimento como servos, como sacerdotes dele em nossa cidade, em nosso estado, em nossa nação. Que nós possamos aprender a discernir o tempo, a hora certa. Que nós não caiamos no laço da ofensa, na isca de Satanás.
e que o nome de Deus seja glorificado, seja exaltado, porque é só o nome dele que merece ser exaltado. Só o nome dele. Nós não estamos aqui para sermos exaltados por ninguém, muito pelo contrário. A Bíblia diz que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Então essa ideia de nós sermos muito bem vistos, muito bem quisto, isso é muito gostoso como ser humano. E o Senhor também nos dá esse privilégio. Mas a gente não pode se apoiar nisso. Não é exatamente para isso que estamos aqui. Vocês não sabem o quanto que eu fico feliz quando dão uma curtida, quando visualizam, quando comentam aí me ajudando, quando dão glória a Deus, um amém. Vocês não sabem o quanto que eu fico feliz. Isso está no homem. Quando alguém diz que palavra, está no homem. Mas não é esse o grande objetivo, é que você entenda que essa palavra mude o seu rumo, mude a sua vida, transforme o seu ser, confronte você, deixa você mal com você mesmo. E é isso. Que a palavra de Deus te deixe mal com você. Eu tenho lido algumas palavras, ainda vou dar uma palavra sobre esse assunto. Sabe, a chave para o avivamento verdadeiro é nojo, se chama nojo. O grande segredo do avivamento, o grande segredo da igreja do Senhor é nojo. Como assim, pastor? Nojo de si mesmo, nojo dos seus próprios pecados. É por isso que a Bíblia diz assim: de que se queixa o homem? Queixe ele dos seus próprios pecados. Que a mão de Deus, que a bondosa mão de Deus esteja sobre as nossas vidas, sobre o nosso ser, sobre a nossa cidade, sobre as nossas lideranças, sobre os nossos pastores. E que nós aprendamos que existe um Deus que cuida de nós, rocha, escudo, fortaleza, esconderijo, socorro bem presente na hora da angústia. Que nós possamos desfrutar dessa vida abundante e saber que esse Deus não tem o mínimo de necessidade que eu o defenda. Mas de usufruir, desfrutar da defesa que Ele nos dá. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana linda e abençoada e que nós possamos ver grandes e belos resultados da nossa vida com Deus em nossa cidade. Que nós possamos ver a maravilha do Senhor pairar sobre a nossa cidade, que nós possamos ver a glória de Deus se manifestar na nossa nação. A nossa nação é uma nação querida em qualquer lugar no mundo, então a nossa nação tem uma grande chance de ser o epicentro de um grande avivamento, de grandes homens e mulheres que vão pregar o Evangelho para salvar a humanidade. Nós precisamos amar, precisamos respeitar a palavra de cada um, até mesmo que pensam de nós, ainda que nós não achamos isso legal. Ame, porque o nosso papel é único, é bendizer o nome do Senhor, adorar a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus nós queremos te agradecer pela tua palavra no nosso coração, por esse encerramento de
de série dos Cânticos dos Degraus, e que a semana seja uma semana tremendamente abençoada pelo Senhor. Nós, ó Deus, honramos o Teu nome, bendizemos o nome do Senhor e agradecemos ao Senhor pela vida de cada um que tem participado dessas lives, que tem compartilhado, que tem nos abençoado, e que sejam grandemente abençoados pelo Senhor, confortados pelo Senhor nesse tempo quando não se pode muito sair de casa. Pai, em nome de Jesus, Tu sabes e Tu diriges e Tu controlas os tempos e as circunstâncias. Então, Deus, a Ti nós entregamos a nossa confiança, a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Ore por nós e nós vamos orar por vocês também. Deus te abençoe.